Começa agora o Desk Talks, o podcast da Desk Manager. Dê tranquilidade para os seus ouvidos. Hoje eu vou falar com o Caio sobre cultura. Caio, por favor, se apresente e fala um pouquinho sobre você. Bom, prazer falar com você, Bruno. Queria agradecer também o pessoal da Desk, Célio, pelo convite. Espero poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Bom, sou Caio, casado com a Michele, pai da Heloísa e do Lucas, corintiano, graças a Deus. Hoje eu estou como Chief Digital Officer na Great Place to Work, que é uma multinacional, hoje presente em mais de 60 países, que tem a missão, de transformar as empresas num bom ambiente de trabalho. E estou nesse desafio já fazem 5 meses. Antes do Great Place, estava empreendendo, então empreendi durante 10 anos com 3 empresas, 3 iniciativas, Então, uma quebrou, outra eu pivotei, outra eu consegui suceder, deu certo, eu vendi o controle da empresa, tá super bem ainda. E eu acho que o tema de cultura foi um tema que, com certeza, foi o que fez a grande diferença nas empresas aí que eu toquei, que deram certo, Enquanto eu não tinha essa cultura tão forte, tão desenhada, a empresa não deu certo. Eu acho que isso é um ponto que, mesmo hoje, dentro de uma empresa que está aqui no Brasil há 23 anos, eu estou dentro do departamento que eu estou tocando, tentando fortalecer essa cultura para que a gente consiga crescer como time e também como empresa. Seria bacana a gente saber um pouco mais sobre você, então eu quero fazer algumas perguntas, um pouco mais sobre a sua vida, para entender até mesmo como que você chegou nesses pensamentos e como que você está trazendo isso para a gente, pode ser? Pode, claro. Como foi a sua infância, a sua adolescência? Como que a sua formação contribuiu para você chegar aqui hoje e perceber o que era importante dentro da empresa? Desde pequeno eu sempre tive essa visão de propósito, do porquê fazer as coisas, E quando você tem um porquê claro, eu acho que você consegue aguentar qualquer como. Então, isso vem desde cedo, Eu perdi o pai cedo, meu pai foi empreendedor, então sempre vi ele como um espelho, um exemplo, E minha mãe também é uma pessoa muito boa, que sempre ajudou as pessoas, enfim. Então, acho que eu sempre trouxe isso dentro de mim, assim, uma pessoa que sempre buscou um propósito de vida, por que eu estou fazendo aquilo, e também algo relacionado ao impacto positivo na vida das pessoas. Então, para mim, foi muito natural trabalhar olhando sempre para as pessoas, Como é que eu ajudo a impactar na vida dessa pessoa? E a partir do momento que você está dentro de uma empresa, empreendendo ou não, e você consegue ajudar aquela pessoa a se alinhar com os valores que são valores dignos, São valores que valem a pena, porque às vezes tem valores que não valem a pena, Mas valores como, por exemplo, honestidade, você ser uma pessoa que busca excelência, você ser uma pessoa responsável, você ser uma pessoa que trabalha em time. Então, tudo isso eu acho que se a gente consegue ajudar uma pessoa que não tem todos esses valores a se alinhar com isso, eu acho que ela ganha muito na vida dela como pessoa. Então, eu sempre tive muito esse olhar de qual que é o impacto que eu trazia para a vida das pessoas, Então, isso sempre me ajudou na minha carreira. Eu comecei... a primeira experiência como liderança foi na Atlética, na faculdade. Logo no primeiro ano, no segundo ano da faculdade, eu entrei na Atlética para ajudar lá a diretoria, virei diretor de esporte, depois diretor financeiro, depois virei presidente. Então, ali eu já comecei a aprender um pouco sobre liderança, E de lá para cá é o que eu tenho feito, nos meus trabalhos, Como é que eu impacto na vida das pessoas, como é que eu empodero essas pessoas, como é que eu alinho os valores da empresa com os valores da pessoa, para que essa pessoa consiga ter uma carreira de sucesso, E como que é o seu lado espiritual? Como que você trabalha
a pessoa não só na parte das ações dela, mas como que aí você se relaciona com as pessoas a partir de dentro de você? Ah, eu acho que assim, você só consegue ser um bom líder se você se conhece, né? Eu acho que para você se conhecer, você tem que buscar olhar para dentro de você, se conhecer, e eu acho que o conhecimento, ele não é só a parte racional, né, mental, mas eu acho que a parte física, a parte emocional, a parte espiritual, né? Então, quanto mais você tem consciência de todas essas suas, esses seus eus, eu acho que mais consciência você tem para dar um feedback, para não reagir a uma situação. Então, a espiritualidade, independente de religião, sempre me ajudou nessa busca, né, de me conhecer mais e de evoluir. Eu sou uma pessoa que busco ser todo dia um pouquinho melhor. Então, essa sede de tentar ser uma pessoa melhor, eu acho que a espiritualidade ajuda bastante, né? E você é pai, né, Caio? Como que isso impacta na sua vida também? Tipo, além da parte profissional, você tem a parte familiar também, tem que levar isso para dentro de casa, certo? Sim, sou pai de Elô, que fez 8 anos agora, e do Lucas, que tem 3, vai fazer 4 ano que vem. Eu acho que ser pai é um é uma grande bênção, porque a gente tem que ser exemplo, né? Então, uma coisa é você ser exemplo dentro do trabalho para o teu time, outra coisa é você ser exemplo para os teus filhos, que é 24 horas. Então, eu acho que a cada momento que a gente está junto com os nossos filhos, a gente tem que ser o exemplo, né? A gente só aprende dessa forma. Então, qual que é o exemplo que eu quero passar para os meus filhos, né? O que eu quero que eles aprendam? Quais são os valores que eu quero passar para eles, né? Então, eu acho que ser pai é um grande desafio, né? A gente se cobra muito como homem, né? Como pai, que tem que prover para o filho, né? Educação, enfim, toda a estrutura aí de recursos para que eles tenham um bom futuro pela frente. A gente tem que ter tempo para eles, né? Acho muito importante. Depois que a Elo nasceu, eu eu implantei uma metodologia muito forte de gestão de tempo. Então, eu sou um cara extremamente produtivo, que trabalha, sei lá, das 8h30 até umas 6h30. Não trabalho de noite, não trabalho de final de semana. Tento não ver o WhatsApp, tento colocar uma série de aplicativos para bloquear meu celular, para conseguir ter qualidade com eles, né? Então, acho que depois que você vira pai, você começa a ter uma percepção de vida diferente, você começa a relevar alguns problemas, né? Alguns problemas que você achava que era grande, mas na verdade nem são tão grandes. Então, com certeza, para mim, ser pai me ajudou muito a ser um líder melhor e ser uma pessoa melhor. É bacana isso. E nessa sua jornada empreendedora, Caio, como que ela começou? Você falou do exemplo do seu pai, como que ele foi um exemplo para você poder, na sua formação? E como você começou? Foi lá atrás, época de faculdade? Foi desde de moleque? Como que foi sua história com o empreendedorismo? Então, eu desde pequeno sempre quis abrir minha empresa, né? Então, todo mundo perguntava, o que você quer ser quando crescer? Eu falava que eu queria ter minha empresa. E então, eu entrei no processo seletivo da Reuters, estagiário, né? Que é uma multinacional, chama Thomson Reuters. E assim que eu entrei, o salário que eu ganhava lá como estagiário, eu já comecei a investir cerca de 30% mais ou menos, e logo já aprendi a investir na bolsa. Então, todo esse período que eu fiquei lá durante quase 5 anos, eu poupava, investia na bolsa, e aí com 24 anos eu consegui juntar um capital para poder abrir a primeira empresa, que foi uma franquia de cursos, né, chamava Prepara, e foi em Mogi. Eu era de São Paulo e fui abrir em Mogi porque em Mogi os cursos eram menores, né? Mas por que Mogi? A minha esposa, a Michelle, era de Mogi, então eu sempre estava de final de semana lá. E eu gostava muito da cidade, né, menor, São Paulo, aquele caos todo.
Então eu resolvi, né, me mudar para Mogi para poder empreender. E aí depois, né, que eu abri a Prepara, fiquei 3 anos com ela mais ou menos, depois abri o Elefante Verde, que foi a primeira franquia digital do Brasil, em 2011. Depois de um tempo tocando as duas empresas em conjunto, eu fechei a Prepara, tive um preju bem legal. Então, foi um baita de um aprendizado, baita de uma escola, inclusive. E no Elefante Verde a gente ficou de 2011 até 2015, mais ou menos. Em 2015 para 2016 a gente mudou o nome, né? Lançou a Hubify. E em 2016 a gente cresceu até 2018, mais ou menos, que a gente fez a transição aí para a empresa que comprou o controle. O Fábio assumiu como CEO no começo do ano, e aí eu saí da operação e comecei a olhar novas coisas, né? Olhar novos desafios, qual seria o meu próximo passo na minha carreira. E aí encontrei a Great Place to Work, que se encaixou 100% aí no que eu estava procurando, né? Tanto em relação a desafios, quanto em relação a propósito, valores. E hoje estamos aqui. Legal, com todo esse histórico de vida, a gente entende por que você é o cara certo para falar sobre cultura. Então vamos lá, Caio, o que é cultura? Bom, cultura, eu acho como você trabalha, né? Como você trabalha e como é que as pessoas do teu time ou da tua equipe também trabalham. Então, são as crenças ali presentes no dia a dia, como uma decisão é tomada, um feedback é falado, como você atende um cliente. Então, eu acho que é o como trabalhar que define exatamente uma cultura, né? Quanto mais pessoas alinhadas, mais você fortalece essa cultura. Seja essa cultura alinhada para algo negativo, quanto para algo positivo, né? Então, é meio que o mindset das pessoas que estão ali no dia a dia, desempenhando o seu papel e como estão desempenhando o seu papel, né? Eu acho que isso é o principal. Não é só atingir o resultado, mas é o como atingir o resultado. Como é a cultura. Legal. E eu devo começar a pensar em trazer para minha empresa a cultura quando? Quando eu já estou bem encaminhado? Quando eu começo minha empresa, eu já começo pensando na cultura dela? Como que funciona isso? Eu acho que você tem que criar a sua empresa já com os valores que você acredita que são os valores certos para aquela sua iniciativa. Então, eu acho que desde o D0, que você está planejando aí qual negócio empreender, qual negócio criar, você também tem que pensar qual que é a cultura que você quer implementar naquela empresa, né? Quais são os valores que você valoriza como fundador, como empreendedor, e como é que você atrai pessoas alinhadas com esses valores. Então, para você formar uma cultura, a primeira parte é você ter os valores bem desenhados, né? Então, quais são os valores que você, como empreendedor, valoriza e deixar isso registrado para que quando você comece a fazer um processo seletivo de trazer os primeiros funcionários, você já consiga, no processo seletivo, já identificar se aquelas pessoas têm ou não os valores que você definiu ali como os principais que você quer. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Definir os valores, para aí sim, dentro dessa primeira parte dos valores, você começar a criar essa cultura. Mas a cultura, ela só começa a ser criada de fato quando você já tem mais de 1 ou 2 pessoas no time, né? Quando você tem 2, 3 pessoas, você já começa a criar uma cultura, mas ela ainda está muito ligada a cada pessoa, né? Você traz muito a personalidade de cada pessoa. A partir do momento que você está com umas 5, 6 pessoas, você já começa a criar uma cultura. Então, quanto mais alinhado nos valores os primeiros funcionários e os fundadores, eu acho que mais fácil de você implementar uma cultura. E quando você fala desses valores, é lá no começo, né? Quando eu estou pensando na missão da minha empresa, visão, e aí eu defino valores também. Eu sou meio cético em relação a essas definições. Claro que todo mundo tem que ter a visão clara do que pretende criar e empreender, qual que é o propósito da empresa, né, o porquê, e os valores. Mas eu vejo que as pessoas colocam ali os valores como se fosse uma coisa super simples, sabe? Desenha ali um plano de negócio que... Alguns tópicos, né?
Tipo, pega aquele estudo que tem pronto na internet, define aqui visão, missão e valores, e aí valores coloca lá honestidade, transparência, sabe? Coloca a palavra só porque acha que é legal, porque é bonito. Mas em nenhum momento eu acho que a pessoa às vezes reflete se aqueles valores fazem sentido, se aquilo está dentro dela, porque se o fundador não tiver um dos valores, já era, entendeu? Então não adianta a pessoa colocar ali na parede um valor que ela não tenha. Então eu acho que isso é primordial para começar a criar essa cultura, né? E isso volta naquilo que você falou de que pode ser tanto pelo lado bom quanto pelo lado negativo, né? Então, porque nesse caso você pode definir valores da sua cultura que eles podem trazer desvantagens para você, certo? Eu acho que assim, por exemplo, você pode colocar nos valores da sua empresa que você quer ter uma cultura, por exemplo, com accountability, que é você trazer responsabilidade. Então, por exemplo, o accountability é um dos valores que a gente criou lá na Elefante Verde, que depois virou Hubify. Por mais que você tenha esse valor ali na parede, né, a responsabilidade, no dia a dia você vai encontrar muitas atitudes das pessoas que estão ali de não trazer responsabilidade, ou seja, de trabalhar com desculpa, ou o famoso desculpability. Então, vamos supor que você pediu um follow-up de uma atividade para uma pessoa do teu time. Ao invés dessa pessoa se empoderar daquilo, falou que não conseguiu terminar, mas que está trabalhando, que vai te entregar isso até o final do dia, a pessoa já começa a investir tempo e energia se desculpando, porque ela chegou tarde, porque o Bolsonaro fez um tweet lá e que a tia dela ficou doente, enfim, a pessoa começa a dar um monte de desculpa. Então, é nesse ponto que os fundadores ou os principais líderes da empresa têm que atuar. Olha, fulano, talvez não na hora ali na frente de todo mundo, mas puxar no canto e dar um feedback, falar, olha, essa postura que você teve agora não está alinhada com os nossos valores. Porque se você não corrige isso logo no começo, por mais que você tenha ali na parede uma cultura, os valores ali bem claros, se no dia a dia você não alinha as pessoas, não adianta nada. Você vai ter ali os valores todo escrito, né, nos processos da empresa, etc. Mas no dia a dia, que é o principal, você não está alinhando. Então, eu acho que o mais difícil é a liderança conseguir ajustar os feedbacks, conseguir cobrar em cima dos valores, né? Então, acho que isso é bem importante. Legal, essa é uma forma até de você criar líderes dentro da empresa, né? A partir da cultura que você está criando ali dentro. Com certeza. Lá na Hubify, quando a gente estava escalando, a gente promovia as pessoas basicamente pelos valores, né? Se a pessoa não estava alinhada em um dos fatores ali que a gente tinha dos valores, ela não tinha promoção. Inclusive, o feedback todo era em cima dos valores, né? Isso é bom porque a pessoa que está no teu time, ela mesmo pode ter uma autocrítica ali de saber quais são os valores da empresa e tentar se perguntar, né? Tipo, olha, esse valor aqui, como é que eu estou trabalhando esse valor? Eu estou de fato trabalhando, não estou? Preciso melhorar ou não? Tá bom ou não tá? Então, quando você vai dar um feedback, o colaborador ele não toma uma surpresa, né? E a pessoa sabe também, ela sabe aonde vai ser o feedback. O feedback não vai ser relacionado à pessoa em si, mas sim as atitudes dela relacionadas a esses valores. Legal. Como que isso a cultura ela tira proveito na empresa, assim, pensando em cliente, do lado de fora? Como que as pessoas ajuda como a empresa é vista? Isso ajuda no relacionamento cliente e empresa? Como que a cultura impacta, né, quanto aos negócios? Impacta muito, porque vocês que estão ouvindo aí já devem ter tido experiências de quando você liga para uma empresa e fala com o funcionário A, você é tratado de uma forma. Se você liga daqui 2 horas e fala com o funcionário B te trata de outra forma. Já teve isso, Bruno? Sim, eu já passei por isso. Então, acho que isso é muito comum, aliás. Então, isso acontece quando você não tem uma cultura alinhada. Quando você liga para um lugar, funcionário A, ele te atende de uma forma,
daqui 2, 3 horas você ligou de novo, funcionário D te atendeu da mesma forma, e você foi lá pessoalmente na loja, e o outro vendedor te atendeu da mesma forma, aí sim a gente pode garantir que a gente está com uma cultura bem forte, bem presente. Então, eu lembro que quando a gente começou a desenhar nosso Culture Code, que é o nosso código de cultura da Hubify, a gente usou a RD como benchmark, né? A gente olhou o Culture Code deles, a gente gostou bastante, porque a gente participou dos eventos lá do RD Summit acho que da segunda edição, acho que desde 2014, se não me engano, ou 2013. E a gente via assim, você conversava com o Eric, conversava com os líderes, com os founders, e depois conversava com qualquer pessoa que estava ali envolvida no evento, ou depois que você ligava com algum atendimento te atendia, era muito uniforme a forma, o como abordar, entendeu? Então, quando a gente vê isso presente, a gente entende e fala, puta, isso aqui está funcionando super legal, e você garante que a empresa escale, né? Então, tem muita empresa que não consegue crescer porque depende do dono. E tem muito vendedor, tem muito cliente, inclusive, que não quer falar com o funcionário, só quer falar com o dono. Isso acontece quando o dono ou os líderes ali não estão conseguindo passar a cultura para frente, né? Porque quando fala com o dono é de uma forma, quando vai falar com o time é de outra forma. Então, eu acho que esse é um dos grandes desafios de qualquer liderança, né? Como é que você garante que está todo mundo alinhado, está todo mundo trabalhando, agindo da mesma forma, né? Compreendo. É como se, nos casos onde não tem uma cultura bem definida, você estivesse falando com dois mundos diferentes, né? E cada um fala uma linguagem e dentro da empresa acaba não tendo uma conversa de como que essa comunicação deve sair de forma uniforme, independente do setor. Exatamente. Então, eu acho que é um item que não é fácil, né? Ainda mais, às vezes, numa empresa que já está funcionando, né? Que eu acho que não sei se a grande maioria do pessoal que está ouvindo aí, que quer começar a trabalhar a cultura, é você mudar esse mindset, né? Você já tem uma cultura ali formada. Você queira ou não, já tem algo formado, né? Então, como é que você muda isso? Então, acho que é um ponto, na minha visão, acho que é um dos mais, se não o mais importante dentro de uma empresa, né? Às vezes a pessoa se preocupa muito em contratar a pessoa que tem os skills certos, mas se a pessoa não está alinhada com os valores, não adianta nada. Fala-se muito, né? Você contrata pelo currículo, contrata pelos hard skills, né? A parte do currículo, e é mandado embora pelos soft skills, né? Pela parte dos valores aí. Então, se você consegue garantir que as pessoas que estão dentro da empresa estão alinhadas e que as que vocês estão trazendo também está alinhado, putz, fica muito mais fácil dessa empresa crescer. E isso é uma forma de você trazer o sucesso para a empresa, né? Porque você consegue escalar, né? Você não depende ali só do dono, né? Então, uma empresa que é muito centralizadora, às vezes tem isso. Só o dono ou a liderança ali tem uma forma de trabalhar que talvez as pessoas não conseguiram pegar, né? Os mesmos valores. Então, para você implementar no dia a dia, tem que ter muita assim, dedicação, tem que estar dentro do dia a dia do gestor, do líder. Isso aí tem que ser meio que um item dentro do to-do list dele. E feedback sempre, feedback rápido, feedback na hora, em cima das atitudes das pessoas, né? Não em cima da pessoa por ela, mas em cima da atitude que ela teve. Então, acho que isso é muito válido. E é possível extrair dados de atividade de cultura, tipo, organizar esses dados a seu favor, você conseguir mensurar o que está tendo resultado a partir de ações que você decidiu tomar? Mensurar a cultura, mensurar se a cultura está funcionando ou não? Isso, extrair dados dessas atividades, de como que você está implementando as ações dentro da empresa para fomentar a cultura. Então, acho que para você monitorar as ações, sim, é fácil, porque você cria um plano de ação e você vai dando check, né? Vai dando check aí nos itens que foram implantados. Mas saber se aquela ação teve absorção da pessoa, aí eu acho que é muito difícil, porque é na percepção que você vai ter como líder, né? Então você não tem como medir se a pessoa, por exemplo, vamos supor essa parte da desculpa. Você não vai ficar ali com o contador medindo quantas desculpas a pessoa deu no mês, né? Se você ouviu uma desculpa em alguma atividade, eu estou dando desculpa como exemplo porque é um item que eu, pelo menos na minha percepção, é um item que atrapalha muito. Então,
Inclusive aqui dentro do Great Place do nosso departamento, a gente tem como um dos valores aqui é a cultura de dono, né? E cultura de dono não é ficar dando desculpa, é assumir a responsabilidade. Então, por exemplo, eu não fico com um contador medindo quantas desculpas a pessoa deu. Mas a partir do momento que eu vejo que a pessoa me deu uma desculpa, eu tento, não na hora, mas já marcar um café, ou um bate-papo informal no almoço, eu já tento dar esse feedback para ela, né? E sempre que eu peço alguma coisa, por exemplo, então vou dar um exemplo, um e-mail que um cliente reclamou de tal coisa, a pessoa vem pedir uma opinião, vem falar, aquele cliente está reclamando, não sei o quê. Eu logo falo, tá bom, a gente tem 2 caminhos, ou da solução ou do problema. Se você não está na solução, você está no problema. Então, o que a gente precisa fazer, né? Então, não dar desculpa, é se empoderar e ir atrás da solução e resolver, né? É difícil você mensurar esse tipo de item, né? Então, tem que ser muito na percepção de cada líder para atuar ali rápido, para que isso não vire uma cultura. Porque, de novo, se você tem uma cultura de desculpas, por mais que você coloque na parede que você quer que as pessoas tenham accountability, né, tenham a responsabilidade de assumir as coisas e não ficarem buscando culpados, se você não atuar rápido, a cultura, ela gruda, né? Ela vai pegar ali o que está no dia a dia. E quanto mais sua empresa cresce, mais distante da operação você fica. Então, é por isso que você tem que criar essa cultura na liderança, para que essa liderança consiga desdobrar isso para cada time. E a melhor forma de eu documentar todos os processos da minha cultura, toda a forma com que eu devo me relacionar com as pessoas dentro da empresa e fora da empresa, no Culture Code, como você citou agora há pouco? Acho que o Culture Code, ele começou, né, com a Netflix, inclusive, o Culture Code da Netflix é bem famoso, e lá acho que é um PowerPoint, acho que de 150 slides, né, falando aí como uma pessoa tem que se comportar dentro da empresa. A gente também criou o nosso, né, o Culture Code da Hubify, e isso ajudou, por exemplo, no processo de contratação, as pessoas, quando vão ver a vaga, elas já veem esse código de cultura. Por quê? A pessoa que não está alinhada com os valores que ali estão, ela nem precisa se aplicar para o processo seletivo, né? Então, o código de cultura, ele consegue detalhar bem ali os valores da companhia, como é que você espera que as pessoas ajam em cada situação, e ele ser um guia mesmo, né? Ajuda muito o líder, inclusive, a dar feedback. Em vez de um feedback ser muito subjetivo, ele consegue ser super direto e bem pragmático, né? Porque ajuda tanto o líder a pontuar o que precisa ser melhorado, o que está super legal, quanto a pessoa do outro lado também já esperar o que vai ser analisado ou mensurado do teu trabalho. Você citou a RD naquela hora que a gente estava falando sobre alguns exemplos de cultura, de como você falava com o dono, falava com o funcionário, era uniforme isso, né? Os dois se comunicavam da mesma forma. E agora falou do Culture Code da Netflix também, de como que foi o processo de implementação da cultura dentro da Hubify. Você poderia falar um pouco mais sobre como que foi a transformação na Hubify quando vocês começaram a trabalhar a cultura dentro da empresa? Claro, a gente começou, na verdade, dentro era Elefante Verde ainda, né? Depois que a gente pivotou o nome, a gente lançou a Hubify. Mas lá no Elefante Verde, por que a gente foi criar? A gente notou que dentro da empresa, mesmo a empresa tendo, sei lá, 15 funcionários, a gente tinha grupos dentro da empresa que se comportavam completamente diferente uns dos outros, né? E a gente não entendia porque a gente, na nossa forma de pensar, a gente estava trabalhando alinhado, todo mundo na mesma página, mas mesmo assim no dia a dia as coisas não estavam funcionando. Então a gente tinha, acho que uma das principais formas de você mensurar se você tem uma cultura alinhada ou não é você identificar isso, são os silos, né? São os grupos dentro de uma companhia que
que são completamente diferentes uns dos outros. Estão na mesma empresa, mas cada um age de uma forma completamente diferente. Então a gente estava com essa situação lá, e isso estava impactando muito o nosso clima ali, o ambiente não estava legal, as pessoas estavam muito estressadas, umas pessoas reclamando das outras, enfim, uma série de situações. E a gente começou a aprofundar e estudar mais sobre o que a gente poderia fazer para alinhar essa cultura, né? Então a gente foi atrás de uma consultoria que nos ajudou aí a mapear perfil das pessoas. Aí a gente começou a desenhar, a escrever de fato os nossos valores. Eram valores que, assim, eu e o Fábio, né, como fundadores, a gente já tinha como pessoa, só que a gente destrinchou aquilo para ficar mais claro para todo mundo entender o que seria dali para frente, seria mensurado. Então a gente fez isso, a gente desenhou, escreveu, né, foi uma apresentação de, sei lá, 20 slides, a gente detalhou ali o que a gente gostaria, fizemos uma reunião off-site assim, para implementar, e a gente falou assim, ó, a partir de agora, a gente vai cobrar que todo mundo se adeque a esses valores aqui. Então a gente vai dar aqui, sei lá, um mês e meio para todo mundo se adaptar, quem tiver com dificuldade fala com a gente que a gente vai ajudar nessa transição, e quem não se adaptar aos valores não vai ficar na empresa. A gente deu esse recado. Passou um tempo, esse período que a gente passou, a gente desligou uma pessoa que tinha skills técnicos muito, muito bons, era uma pessoa tecnicamente muito, muito boa, só que estava completamente desalinhada dos valores que a gente tinha colocado ali. Então a gente mandou essa pessoa embora. Essa era a única pessoa que estava totalmente desalinhada, né? Então isso, primeiro, serviu para fortalecer a cultura que a gente estava querendo criar, porque a gente mandou uma pessoa que era boa tecnicamente, entregava resultado, mas que não estava ajudando no clima, não estava cooperando ali no relacionamento entre os times, né? A gente fez esse desligamento e aí meio que passou uma mensagem, inclusive, para toda a equipe, falou, meu, putz, eu acho que agora vai, porque tá todo mundo bem focado, eles mandaram embora fulano de tal, e fulano é super bom, e mesmo assim, então assim, a gente teve um impacto ali em entrega, em resultado, né? Mas a gente sabia que para longo prazo era a decisão mais certa a ser tomada. E aí, a partir de então, a gente cada vez mais começou a fortalecer isso, né? Então toda a contratação, todo o desligamento era baseado em cima do nosso culture code, da nossa cultura. Então isso também fortaleceu muito. E é engraçado que, assim, uma vez que você criou uma cultura bem forte, a própria pessoa que está lá, que não se encaixar, o próprio ambiente meio que espelha essa pessoa. Assim. Espelha no bom sentido, porque o ambiente não manda embora, né? Mas a pessoa não consegue se conectar com o ambiente. Então, acaba que nem fluindo e a pessoa mesmo, às vezes, acaba pedindo para sair, entendeu? Então, aconteceu alguns casos desses que a gente contratou pensando que a pessoa tinha os valores, né? No processo, às vezes, é difícil de encontrar tudo isso. E no dia a dia, a gente viu que a pessoa estava muito desalinhada. Então, a pessoa até se sentiu meio que deslocada do grupo, e etc., e acabou saindo, né? É legal que essa forma até ajuda, né, a engajar as pessoas a praticarem a cultura. E quando está começando, e eu tenho colaboradores, eu quero que eles engajem a começar a praticar tudo isso que eu defini no meu código de cultura. O que eu posso fazer para ajudar a engajar mais eles? Eu acho que aí você tem várias práticas, né? Então, acho que é importante, assim, você fazer uma reunião, talvez num ambiente à parte, para primeiro explicar o que é um culture code, o que é um código de cultura, por que ele é importante, você explicar os porquês para o time, né? Por que você precisa ter isso, por que é importante para a companhia, tá todo mundo alinhado. Acho que é importante, talvez, se você não criou, se você tiver ali pessoas que estão alinhadas com os seus valores, você vê uma abertura para você co-criar em conjunto, eu acho super importante. Você abrir por time e falar, vamos desenhar junto aqui os nossos valores? A gente acha que é isso, mas o que vocês acham? Vamos criar junto? Porque a partir do momento que você coloca o time para criar junto, eu acho que você ganha força para engajar mais. Para engajar para o dia a dia funcionar melhor. Então, acho que isso é uma prática bem legal, né? Fazer a cocriação em conjunto.
O segundo é você tem que ter rituais. Então, rituais funcionam desde uma reunião semanal, quinzenal ou mensal para você compartilhar itens sobre cultura, você valorizar as pessoas ali que estão conseguindo se adequar à cultura. Acho que é muito importante feedback, sempre alinhando o feedback em relação à cultura, não só a parte de hard skills, né, e de resultado, mas o como foi atingido esse resultado. Então, ter um processo de feedback constante, eu acho que também ajuda a fortalecer isso. E eu acho que é super importante também identificar dentro do teu grupo, dentro do teu time, quem são os líderes, né, influenciadores, mesmo que não sejam gestores, né? Porque o líder, ele não é só o gestor, o líder é qualquer pessoa que influencia a outra, sendo gestor ou não. Então, acho que é importante você tentar identificar quem são os líderes dentro da sua empresa, trazer esses líderes, né, para perto, para que eles sejam propagadores aí dos valores da tua empresa. E esses valores, essa cultura, ela pode extrapolar também os limites da empresa, né? Ela pode acompanhar o colaborador para sua casa, pode acompanhar o fornecedor. Isso se estende fora do trabalho, né? Acredito que sim, porque são os valores, né? Então, são os valores que a pessoa tem, que ela só está levando para dentro do trabalho. Então, se não é uma coisa natural dela, aí eu acho que é mais difícil dela levar para casa. Mas se é uma coisa mais natural, eu acho que faz todo sentido dela começar a vivenciar alinhada com esses valores. Então, essa questão da desculpa é uma delas. Então, se você tem uma pessoa que tem um perfil que ali fica muito numa desculpa, mas você conseguiu, com feedback, alinhar ela, e ela começou a ser mais accountable, né? Ela começou a ser mais responsável, eu acho que isso é para a vida, né? Na vida dela, ela vai começar a ser mais responsável, ela vai começar a dar menos desculpa, a apontar menos o dedo e etc. Então, acho que isso ajuda no processo, né? Sim, faz sentido. E como que eu devo buscar novidades para implementar na cultura da minha empresa? Eu acho isso fácil, só que nem você falou do Culture Code da Netflix, é um caso que eu posso ir lá, estudar, ver o que os caras fazem, ver como que é o código de cultura da Rubify e falar, pô, os caras fazem isso é bacana, isso faz sentido para minha empresa também, ou não, eu tenho que ver coisas específicas. Como é que eu chego nisso? Então, assim, o código de cultura, ele é diferente de práticas, né? Porque tem as práticas da sua empresa para engajar colaborador, que vai desde, eu crio aqui uma sexta-feira, uma vez por mês, toda sexta-feira a pessoa pode ir embora meio-dia. Ou sei lá, vou criar uma prática da pessoa fazer home office 2 vezes por semana. Isso são práticas, tá? Isso não é cultura. Já os valores que é a cultura, ali é a tua essência. Então a tua essência não pode mudar. Porque se ela muda, ou quer dizer, ela pode mudar, ela pode evoluir, óbvio. Mas a tua essência ela tem que ter a sustentação. Então ela tem que garantir que aquilo que você criou há 2, 3 anos, a essência seja a mesma. Lógico que você pode evoluir a algum ponto, né, nos valores, mas a essência ela tem que continuar a mesma. Então, um código de cultura, ela transparece ali muitos valores, né? Então, os valores não podem mudar com o tempo. Claro que às vezes muda, aprimora-se, né? Mas não é uma questão de prática. A prática, sim, você pode implementar várias coisas no seu dia a dia para engajar mais os colaboradores, mas não que isso seja a cultura. Legal. E quando eu tenho. Vamos supor que quem está ouvindo agora ainda não tenha definido o dado de cultura dentro da empresa e está conhecendo, entendendo do tema agora. Eu começo a implementar a partir do mês que vem e alguns dos colaboradores mais antigos podem sofrer algum tipo de choque de cultura ali. O que eu devo fazer quando acontece isso? Vai acontecer.
Ainda mais se você tem uma empresa já há muito tempo, onde você já tem uma cultura forte e enraizada. Então é trabalho de formiguinha. Trazer as próximas contratações todas alinhadas com esses valores que você descreveu. Deixar muito claro para as pessoas que estão qual que é o gap que ela tem em relação aos valores. Falar, olha, isso aqui não está legal, isso aqui está legal, isso aqui pode ser aprimorado, isso aqui está muito longe, acho que você precisa melhorar aqui, 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 e tentar ajudar nessa transição, né? Saber que não vai ser fácil, não é rápido, mas que você tem que ali, como uma formiguinha ali, plantando dia após o dia, né? Você não pode pensar que vai ser do dia para a noite que as pessoas vão mudar a forma de trabalhar. Ainda mais se você pegar uma empresa que já está funcionando há um bom tempo. E acho que uma coisa importantíssima, se o gestor, aí não é nem um líder, é o gestor mesmo, é o gerente, é o diretor, é o CEO, enfim, a liderança, os gestores, na verdade. Se eles não se engajarem nessa cultura, no que eles colocaram ali, já era. Não adianta colocar ali que eu quero uma cultura com accountability, se eu, como gestor, estou dando desculpa. Você não tem moral nenhuma para cobrar alguém. Fala, como é que o cara está me cobrando se nem ele faz? É aquilo, né? A palavra, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta, né? Exatamente. Então, se o líder não conseguir ele implementar no dia a dia, olha, eu acho muito difícil uma cultura ser alterada, né? Se o líder não mudar a forma dele agir, dificilmente o time vai mudar. Então a gente pode falar que cultura forte é empresa forte e cultura fraca é empresa fraca. Com certeza. Caio, bacana o papo que a gente teve, é incrível a sua história, eu acho que a gente poderia ficar mais horas aqui só falando de toda a história que você tem, tudo que você tem para contar, tanto na parte do empreendedorismo, na parte pessoal, mas como o tempo é curto, eu gostaria de saber quais são as suas considerações finais e saber se você tem algum recado que você gostaria de passar para o público que está nos ouvindo agora. Eu acho que assim, o principal recado que eu daria para quem quer implementar ou quer trabalhar forte a cultura, principalmente a liderança, né, que está ouvindo aí, seja o exemplo que você quer que seus funcionários sejam, né? Então não adianta você pedir uma coisa e não fazer. Então eu acho que a principal peça aí para a cultura funcionar é ser o exemplo. Caio, bacana. Muito obrigado por ter participado do Desk Talks. Valeu. Até mais e fica aí aberta para você voltar quando você quiser para falar sobre quais temas achar bacana aí. Muito obrigado, Caio. Valeu, Bruno. Obrigado a vocês. Um abraço aí a todos. Esse foi o Desk Talks, o podcast oferecido pela Desk Manager. Acesse deskmanager.com.br e conheça nossas soluções.